Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar a dinâmica, né? Vamos dar continuidade no estudo do movimento dos corpos. Vamos relembrar, né? De estar sempre utilizando álcool gel ou lavando as mãos com sabão, desinfectando possíveis objetos que sejam, né, que possam ser veículos de transmissão do vírus, né? Ficar ligado nos sintomas, né? Sintomas mais clássicos da Covid, né? Já que a gente viu que as variantes elas têm outros sintomas, né? Mas são os mais comuns, né? Tais como dor de garganta, dificuldade de respirar, tosse, febre, principalmente febre, né? Que é sinal de uma infecção. Então vamos lá. Nas aulas passadas a gente estava estudando cinemática, que é o estudo do movimento, né? Como havia falado, estudo do movimento de objetos, só que sem se preocupar com as causas do movimento. Hoje nessa aula a gente vai dar início à continuação, estudando o movimento, né? Com o objetivo de estudar o movimento dos corpos e entendê-los, só que se preocupando agora com o que faz com que os corpos se movam, né? E para isso a gente vai estudar outras características, né, relacionadas ao movimento. Então vamos lá. A massa é uma delas, né? A massa, ela pode ser entendida, né, como uma medida, como uma que a gente viu no sexto ano lá como uma quantidade de matéria, né? Uma propriedade que todos os corpos têm. Alguns têm mais, outros menos, né? Isso é uma quantidade da matéria que eles têm, né? É uma quantidade da matéria que forma eles. E ela também pode ser entendida com relação ao nosso objetivo, que é estudar o movimento dos corpos, né? Quando os corpos estão em movimento ou eles estão prestes a entrar em movimento, a, a gente intuitivamente a gente consegue relacionar essa propriedade que é a massa com a capacidade dos corpos de se moverem. Por exemplo, você intuitivamente sabe que é muito mais fácil você movimentar um objeto de 1 grama do que movimentar um objeto de 1 tonelada. Ou seja, os dois objetos aqui estão parados e você quer colocá-los em movimento, né? Pôr eles em movimento. Com certeza, um objeto de 1 grama é muito mais fácil ser colocado em movimento do que o de 1 tonelada. E essa característica é relacionada justamente à massa, que ela pode ser entendida como uma resistência, né, ao movimento, uma resistência a mudar de movimento. No caso aqui de dois objetos parados, eles estão em repouso. E aí o que dá essa dificuldade de mover o objeto de 1 tonelada é justamente a massa, né? A gente pode entender ela como uma medida de resistência à mudança de movimento, né? Mudança de estado de movimento. Por exemplo, aqui estavam parados, mas eles também podem estar em movimento. O que é mais fácil de parar? Uma mosca ou um caminhão, né? Um carro? Geralmente um carro tem 1 tonelada. Quando a gente vê um carro vindo, nesse sentido e uma mosca vindo no outro sentido, e eles dois colidem. Quem é que desacelera mais? É a mosca, né? A gente vê que ela bate aqui e se espatifa, né? Ela desacelera mais. Por quê? Por causa da massa dela. O carro ele também freia um pouquinho, mas como a massa dela é muito grande, ele vai frear quase nada. Já a mosca ela freia bruscamente porque a massa dela é quase nada, né, comparado com a do carro. Então a gente pode relacionar a massa com essa característica de essa dificuldade de mudar o movimento dos corpos. E aí a gente tem dois tipos, uma massa inercial, que é a massa relacionada com o movimento, que ela é definida pela primeira lei de Newton, que a gente vai ver mais na frente, né? Que a primeira lei de Newton ela define o que é o referencial inercial e o que é inércia. E também tem a massa que a gente chama de massa gravitacional. Ela está relacionada com o movimento, né, sujeito à aceleração da gravidade. Para estudar
para entender, né, as causas de movimento, possíveis causas de movimentos de movimento ou de mudança de movimento, né, dos corpos, a gente tem que estudar um conceito novo, um conceito mais abstrato, né, que ele é chamado de vetor. E os vetores são grandezas também, e o conjunto de vetores a gente chama de grandezas vetoriais. A diferença entre as grandezas escalares e as vetoriais é que as grandezas escalares elas só precisam de um número e uma unidade para ficar bem definidas, para a gente entender do que se trata. Por exemplo, se eu digo que uma caixa tem uma parede, por exemplo, tem 1 metro, você já sabe que eu estou falando de um comprimento. Se eu digo que eu tenho 5 anos, você já sabe que eu estou falando de tempo. Se eu digo que eu estou com 25 graus, você sabe que eu estou falando de temperatura, né? Você sabe, você entende a grandeza do que eu estou falando. Mas certas grandezas, elas não ficam bem definidas, a gente não consegue entender, né, bem do que se trata se você falar só do número, né, que a gente chama de módulo, e da unidade. Você precisa de mais outra coisa. E essas grandezas, elas são as grandezas chamadas de grandezas vetoriais. E para definir, né, para ficar bem compreendido o que é um vetor, a gente precisa do número, né, que a gente chama de módulo, de uma direção e de um sentido. Para compreender o que é um vetor, né? Exemplos de vetores, grandezas vetoriais no caso, posição, deslocamento, velocidade, força, aceleração. Todos esses são exemplos de grandezas vetoriais. No caso, exemplo de grandezas escalares, temperatura, tempo. Essas grandezas são grandezas escalares, né? Um exemplo aqui. Supondo que essa aqui seja a CE 040, que ela vai de Fortaleza até Cascavel e vai continuando. Aí você está aqui a CE 040. Você está em um ponto bem aqui, dizendo no quilômetro 10. Aí você está procurando uma pessoa e aí você diz para a pessoa, eu estou na CE 040. Aí ela tá bom. Ela consegue te achar desse jeito? Não consegue te achar. Só com isso. Aí você tem que dizer, a pessoa vai perguntar, certo, mas tu tá parado ou tu tá se movimentando? Aí você diz, eu tô me movimentando. Ela vai conseguir te achar? Não vai. Por quê? Porque você pode estar indo de Fortaleza para Cascavel ou de Cascavel para Fortaleza. Em dois sentidos. E aí você tem que dizer o sentido que você tá. Se você tá vindo de Cascavel para Fortaleza ou de Fortaleza para Cascavel. Aí você diz, eu estou indo de Cascavel para Fortaleza. Ah, tá bom. Então você está vindo para cá, nesse sentido. Certo? Ela vai conseguir te achar desse jeito também? Não, porque você está se movimentando. Ó. Você estava bem aqui, depois do tempo você está aqui, depois eu estou aqui. Então ela tem que saber o quanto, né, você se move em cada instante de tempo. Para ela saber, para ela ter uma noção de onde vai te achar. E isso, né, como a gente já viu, é a velocidade. Aí você tem que dizer a sua velocidade também, né? Você tem que dizer o módulo, né, que seria o tamanhozinho aqui desse vetor, o módulo da sua velocidade. Aí você diz, eu estou a 60 km por hora. Com isso, você dizendo o módulo de quando você está andando, né, sua velocidade, a direção e o sentido, ela vai conseguir te achar. E isso é um exemplo de grandeza vetorial, né? No caso aqui nesse exemplo, de uma velocidade. E aí ela consegue te achar.
Então, as grandezas vetoriais são essas que a gente precisa não só de um número dela, né? Se você diz assim, por exemplo, eu estou a 50 por hora, certo? Mas tu está indo para onde? Em que sentido? Né? Ou seja, você não consegue entender completamente o que você está falando, né? Você não consegue achar a pessoa, não consegue entender que você está falando completamente da velocidade. Você tem que dizer mais outras coisas para a pessoa poder te achar. E os vetores a gente geralmente representa por essas setinhas assim, ó, por umas setinhas. No caso da direção, ela é a gente pode entender como sendo os eixos do plano cartesiano, né? Que é o y, que é o x. A direção ela pode ser horizontal, como se fosse essa linhazinha aqui dessa seta. Ó. Ela pode ser vertical, né? Ou então diagonal. Isso que a gente chama de direção. E o sentido, você pode imaginar como sendo a pontazinha dessa flecha, para onde ela aponta, sentido. Esquerda, direita, direita, esquerda, baixo para cima, cima para baixo. Isso a gente chama de sentido. E o módulo do vetor é o tamanhozinho dessa seta, né? Que a gente atribui um número a ela. O conceito de vetor, né, de vetores, ele é bem abstrato. Você pode imaginar que não tem nenhuma representação, não tem um porquê de a gente estudar isso, é só decorar mesmo, né? Só para complicar a vida de vocês. Mas a gente tem muitas aplicações mesmo de vetores, inclusive no nosso cotidiano. A gente tem aplicações de vetores. E os vetores, eles servem para mostrar para a gente na prática como as forças estão atuando sobre um corpo. Por exemplo, se você mostra essa imagem aqui para um pedreiro, o que é que ele fala imediatamente assim que vê essa imagem? Tem que botar uma viga aqui, tem que botar uma coluna aqui e uma aqui também. Mas como é que ele sabe que tem que botar uma coluna aqui? Ele sabe intuitivamente, né? Ele intuitivamente tem noção de vetores porque ele sabe que aqui está rachado. Se aqui está rachado, ele sabe que o peso, a massa que tem aqui em cima dessa parede, está concentrada bem aqui, que é onde rachou. Aqui tem muito mais massa do que aqui nos outros cantos. Ó, que aqui está inteiro, que está rachado. Então, o que é que ele tem que fazer? Botar uma coluna aqui. E o que é que vai adiantar botar uma coluna aqui? Ela vai sustentar e distribuir a massa nessa regiãozinha aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, botando uma coluna bem aqui, ó, vai fazer com que a massa que está aqui, né, atuando, essa setinha é como se fosse lá em cima, né, do forro, em cima de onde está quebrado, vai distribuir o peso aqui, né, e aí vai prevenir que isso aqui, ó, não aconteça mais. Vai prevenir que isso não aconteça mais. Do mesmo jeito aqui, ó, vai distribuir, né, o peso. Olha essa outra imagem aqui, ó. A gente tem uma base de concreto aqui e aí está sendo aplicado forças aqui, ó, por essa estruturazinha, justamente para ter uma noção, né, de quanto essa estrutura aguenta, né, de pressão, de força. E aí vocês podem ver, ó, as rachaduras aqui, ó, olha como elas ficam, ó. Ó, olha essa aqui, ó. Olhando só para essas rachaduras, você tem noção, se você não tivesse essa parte da imagem aqui, ó, você intuitivamente saberia que tem uma força agindo aqui, ó, para aparecer esses riscos aqui, ó. E é justamente isso, né, que a gente utiliza, justamente para isso que a gente utiliza os vetores, para a gente ter uma noção de que forças e como as forças estão agindo sobre essas estruturas aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Olhando só esse caminhozinho aqui que foi feito nessa coluna, ó, intuitivamente a gente já consegue concluir que tem uma força, algum peso essa coluna está sustentando e ela está sustentando mais força do que
ela aguenta, por isso que ela está rachando, né? E ela está rachando nessa direção, sugere que o peso que ela está sustentando tá desse jeito, tá nessa direção também, né? E aí, vendo só essa imagem, já tem noção de que tem uma força agindo ali que é muito maior do que a coluna sustenta. E essa força ela não é de qualquer direção, não é assim, por exemplo. Ela está assim, por causa do rachado. Ela só estaria na vertical, na horizontal, na verdade, né? Só estaria assim, só seria assim uma força se tivesse rachado assim, ó, na horizontal também. Mas como está rachado na vertical, eu tenho certeza que existe uma força agindo aqui na vertical. E a gente utiliza vetores justamente para isso, para ter uma noção de como as forças agem nos corpos, né? Ou seja, ele tem uma aplicação imensa no nosso cotidiano e na indústria também. Aqui do mesmo jeito, ó, se a gente estivesse vendo só essa partezinha aqui, ó, a gente saberia que tem uma certa força agindo aqui, uma interação aqui, que é muito mais forte do que a parede aqui aguenta, e aí por isso ela rachou, né? E aí, como é que a gente previne isso aqui? Nessa imagem aqui é muito fácil, é só botar uma coluna aqui e outra aqui, né? Mas nesse caso aqui é mais difícil. Botar uma coluna aqui, vai adiantar botar uma coluna aqui? Não vai. Por quê? Porque as forças que estão agindo aqui não são exatamente desse jeito, ó. Elas são diferentes. E aí a gente tem que estudar como as forças estão agindo nesse caso para prevenir que isso aqui aconteça. Aí a gente tem que ter noção de vetores, né? E tudo isso vocês estão vendo agora, né? Ou seja, pode parecer uma coisa sem sentido, noção, né? Só para a dificuldade de vocês, mas tem extrema importância e utilidade no nosso cotidiano. E só para fechar, as janelas quadradas, vocês podem perceber que não existe janela quadrada em um avião, justamente por causa disso aqui, ó. Um dos primeiros aviões que se tornaram comerciais para levar pessoas, ele caiu por causa de janelas quadradas. Quando você está voando, né, na velocidade que o avião voa, você fica em atrito com o ar, né? E aí essas estruturas aqui, ó, estruturas quadradas, quinas, elas, como elas estão em atrito com o ar, uma velocidade muito alta, né? O ar vai fazer uma pressão aqui, né, nas quinas, justamente nas pontas aqui, ó. Isso é muito maior do que se ela fosse arredondada assim, ó. Muito maior. E aí acontece justamente isso aqui, ó. Por causa do formato quadrado, ele vai começar a trincar a estrutura. E aí o que foi que aconteceu? A janela do avião se soltou. E aí a diferença de pressão fora e dentro do avião fez com que o avião explodisse. Ele se, ele literalmente se desfez no ar, se despedaçou. E aí, infelizmente, a gente teve um acidente fatal, né, com as pessoas que estavam dentro do avião. Por isso que nos aviões não existem janelas quadradas, e sim arredondadas, né, nas pontas, justamente para evitar isso. Aqui vamos ver um exemplo, né, de vetores utilizado no deslocamento. Aqui tem um exemplo, né, de João, duas pessoas, João e Maria, estão no centro de um campo de futebol. Mariana 4 metros para o leste e 3 metros para o norte. E aí, como que o João poderia achar a Maria percorrendo a menor distância possível? Isso aqui também é um exemplo de soma de vetores, né? Operação entre vetores. Quando a gente quer somar vetores, a gente pega, coloca os dois, o final de um com o começo de outro, ó, aqui. E aí, para somar os dois, a gente pega o final de um e liga com o começo do outro, né? Fechando aqui os dois vetores. Isso aqui é o deslocamento dele. E quando eles estão assim, ó, né, que lembram um triângulo retângulo, né? Quando eles estão perpendiculares, a gente utiliza o teorema de Pitágoras para saber quanto é isso aqui, ó. Se vocês calcularem isso, vocês vão ver que isso aqui vale 5, né? Ou seja, ele andaria 5 metros nessa direção e andaria menor
distância possível, né? Porque senão, para achar ela, ele teria que andar 4 metros, mais 3 seria 7. Ah, e eu estava falando sobre forças, né? Sem definir o que é força, né? A gente pode entender a força como sendo uma interação entre dois objetos, né, dois corpos, que leva a um objeto acelerar, né? Ele pode estar em movimento ou não, né? E aí quando a gente aplica uma força nele, ele acelera. Isso então é uma força. Aí a gente tem exemplos na natureza de forças como gravitacional, elétrica, magnética, eletromagnética, né? Nuclear, força nuclear forte, força nuclear fraca. A nuclear forte é o que segura, né, os elétrons, quer dizer, que segura os prótons dentro dos átomos para eles não colapsarem, né? E a fraca é a que produz a radioatividade, o que faz com que os elementos eles decaiam e se transformem em outros elementos, que, por exemplo, faz com que o elemento plutônio ele vá decaindo, né, até chegar a elementos mais leves. Força de atrito, né, que a gente só consegue andar por causa dela, consegue segurar alguma coisa por causa dela. Força de empuxo também, né, que está presente na água, quando a gente entra na água, a gente sente essa força. Ah, tipos de força, né? A gente pode ter forças que são de contato, ou seja, no caso, exemplo de força de atrito. Aqui está representada uma força de atrito. Ó. Tem essa caixa aqui parada e eu vou movimentar ela, né? Eu faço uma força nela, nessa direção. E aí, a gente pode não perceber, mas se a gente pegasse uma pequena partezinha aqui, né, e desse um zoom, a gente veria essas ranhurazinhas aqui, ó, na superfície. Por mais lisa que ela possa parecer, se a gente olhar ela no microscópio, a gente vai ver essas ranhurazinhas aqui, ó. E aí a força de atrito aparece justamente por causa dessas ranhuras, ó, essa dificuldade que ah, a superfície ela produz no movimento do objeto aqui, né? E aí isso aqui vai esquentar e aí isso é o que a gente chama de força de atrito, né? Tem aí uma dificuldadezinha para movimentar por causa justamente dessas ranhurazinhas aqui, ó, que elas vão se encontrando e aí é mais difícil para elas saírem, né? E aí a gente tem forças de contato, né? Que a força de atrito é um exemplo que precisa haver literalmente o contato entre o objeto e a força, ou forças de campo, né? Exemplo, força magnética é uma força de campo. Você não precisa encostar um ímã em um prego para ele ser atraído, basta você colocar ele próximo, né? E aí ele é atraído. Essa força começa a agir sobre o preguinho aqui. Isso é um exemplo de força de campo. A força, né, é medida em quilograma metros por segundo ao quadrado e ela é medida nessa unidade por causa, porque a força, né, ela ela é igual, se um objeto está sujeito a várias forças, a gente pode calcular uma força resultante, que seria entendida como a força total, e aí essa força total, que é a soma de todas as forças, ela é igual ao produto da massa do objeto, né, que está sofrendo a força, pela sua aceleração. E aí, massa é medida em quilograma e aceleração metro por segundo ao quadrado, né? Então, a unidade de força é quilômetro metro por segundo ao quadrado. E ela é denominada de Newton, né? A unidade de força é chamada de Newton em homenagem ao Isaac Newton, né? Aqui a gente tem exemplos, né, de forças, outros exemplos de operações com vetores, né? Como eu havia falado, os vetores a gente utiliza no cotidiano, né? E também na grande maioria das operações, né? Na natureza a gente utiliza para representar as forças, né? E aí, como naquele outro exemplo, né? Se eu tenho uma força aqui e outra força aqui, elas estão perpendiculares. E aí a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Já quando elas estão na mesma direção, ó, um exemplo é eu empurrar uma caixa e outra pessoa empurrar também a caixa na mesma direção. As forças se somam, ó. A força resultante é uma força, né? Essa força mais essa força. E a força resultante
vai ser uma força maior na mesma direção. E se elas fossem em direções contrárias, né? Uma pessoa puxando para cá e outra puxando para cá. E aí, um exemplo é no cabo de guerra, né? A gente tem uma pessoa puxando nessa direção e a outra puxando na outra direção. E aí vai ser a diferença, né, entre a maior e a menor. Um exemplo aqui, a força nessa direção, F1, e essa nessa direção, F2. Então, qual é a força resultante aqui, né? É a força F1 menos a F2. Né? E a gente pode ver isso, né, na prática no cabo de guerra, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.